Caríssimos fiéis, o morto que nosso Senhor encontra na cidade de Naim era filho único de uma mãe viúva. E nessas poucas palavras nós nos deparamos com um abismo de dor. Essa mãe era viúva, não mais tinha esperanças de ter outros filhos. E esse morto era seu filho único, sua única alegria, sua única consolação e seu único sustento na velhice que se aproximava. Com efeito, naqueles tempos, a morte de um filho único constituía para uma viúva a desaparição do seu esteio. Isso não só por não mais ter um trabalhador para sustentar a casa, mas porque a partir desse momento, ela e suas possíveis propriedades ficavam à mercê da rapina geral. Abuso denunciado por Nosso Senhor mais adiante em sua censura aos escribas. De fato, não faltava quem se regozijasse em tais circunstâncias, porque das viúvas podiam arrancar tudo quanto elas possuíam, sem oposição de ninguém, como aponta São João Crisóstomo. E o pior era que não enchiam seus ventres dos bens dos ricos, mas da miséria das viúvas, agravando uma pobreza que deveriam socorrer, nas palavras de São João Crisóstomo. E assim, caríssimos, eis que nosso Senhor se depara com o cortejo fúnebre que passava na porta da cidade, onde havia de praxe uma grande multidão. E ao ver essa pobre mulher, nosso Senhor se compadece dela e lhe diz: não chore. Notemos aqui algo que pode passar desapercebido com facilidade. Na maior parte dos milagres realizados por Nosso Senhor, a iniciativa parte do necessitado, que cheio de fé lhe pede auxílio, sendo então atendido por Nosso Senhor. Mas nesse caso, pelo contrário, algo diferente acontece. É o próprio Senhor que toma a iniciativa do milagre. Ele, enquanto Deus, considerou aquela família desde toda a eternidade e, através do conhecimento de sua alma humana na visão beatífica, conhecia-a também perfeitamente, bem como a difícil situação em que se encontra. E assim tomou-se Nosso Senhor de dor e compaixão para com a pobre senhora, e dirigindo-se primeiramente a ela, disse-lhe: não chore. Quanto a essas palavras, diz o exegeta Maldonado, devemos crer que Cristo disse essa palavra de consolo de maneira muito diferente do que haviam feito as outras pessoas, pois não há dúvida de que palavras iguais ou semelhantes lhe diriam todos. Quem há que não diga não chore ao que se lamenta? Mas os outros o diriam de um modo humano e com razões humanas. Cristo, pelo contrário, consola de maneira que deixa-lhe entrever de alguma forma a esperança de que seu filho ressuscitaria. De fato, era necessária uma autoridade e uma consolação verdadeiramente divinas para abordar esse cortejo fúnebre e essa desconsolada mãe. E assim falando, caríssimos, Nosso Senhor toca no caixão, para a surpresa daqueles que o carregavam, pois tal toque levava à impureza legal, segundo a lei mosaica. E então Jesus diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Nosso Senhor vai fazer um milagre que superará em majestade e poder todos os outros que foram antes realizados. Bastaria, é claro, um simples ato da sua vontade divina para fazer a alma do jovem retornar ao corpo. Todavia, para que não houvessem dúvidas que era ele o responsável pela ressurreição, ele dá a ordem de forma expressa: eu te ordeno. Era uma fórmula que nunca havia sido usada por nenhum outro profeta até então. Eu te ordeno. Só Deus, Senhor da vida e da morte,
pode pronunciar essas palavras de autoridade sobre a própria vida, e não um outro poder alheio. Ele é o autor de toda a vida, de toda a santidade e de toda a pureza. Ele dá a vida, Ele dá a santidade, Ele dá a pureza. A morte, o pecado e a impureza nada podem contra Ele. E assim, caríssimos, todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e veio visitar o seu povo. Diante de tão grande milagre, a estupefação e o medo tomaram conta de todos. Haviam constatado o poder de Deus em Nosso Senhor, comprovação de uma autêntica missão vinda de Deus. Mas vejamos bem, Nosso Senhor, nesse caso, não recebeu somente o título de profeta, mas o de grande profeta. Pois, como vimos, ele revelou ter poder sobre a vida e a morte. O grande profeta, o profeta prometido por Deus para o tempo da salvação. Lembremos que a função fundamental do profeta não é de prever o futuro, mas sim é ser guia do povo e apontar-lhe o rumo da sua trajetória. Portanto, aqui vemos Nosso Senhor sendo reconhecido pelo povo judeu como o caminho para a salvação. Mas porque esse povo sentiu medo? Foram também dominados pelo medo que ali estavam ao tomar contato com o sobrenatural e concluir que de fato Deus visitara o seu povo. Porque, embora sabendo da existência de Deus pela revelação, muitos viviam submergidos em um ateísmo prático, tendo-o inteiramente ausente de suas preocupações cotidianas. Eram capazes de falar dele, no entanto, moldavam a vida como se ele não existisse. Naquele momento, porém, sentindo sua proximidade, vendo que age ele na realidade concreta, são suas consciências despertadas para a realidade sobrenatural, acusando-lhes de negligenciarem o mais importante aspecto das suas vidas. Eles são tomados por um choque de realidade, vendo o quão real e concreto é a eternidade. Enfim, caríssimos, este milagre de Nosso Senhor encerra um profundo significado místico. Depois da queda do homem no paraíso, o pecado original foi transmitido a toda a humanidade, que jazia como morta, merecedora da eterna condenação, tendo as portas do céu fechadas diante de si. Mas, como no caso do Evangelho de hoje, Deus, em sua misericórdia, toma a iniciativa e vem ao socorro. Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, compadeceu-se dos que permaneciam envoltos nas trevas e na sombra da morte, e pela sua encarnação veio ao encontro dessa pobre humanidade para sofrer a paixão e a morte de cruz, para triunfar na ressurreição e assim ressuscitar o corpo inerte da humanidade pecadora. Ele, o Verbo eterno, traz a vida da graça, que é infundida nos corações dos fiéis, como ele mesmo dirá: eu vim para que vós tenhais vida e a tenhais em abundância. Ao assumir a natureza humana, ao tocá-la, nosso Salvador coloca os homens em uma condição superior à de nossos primeiros pais, pois no paraíso antes do pecado não tinham eles o Salvador, que nos faz filhos de Deus e cordeiros do céu, que nos proporciona abundantes graças atuais, que deixa-se ficar entre nós como alimento, que nos lega o precioso dom dos sacramentos, para manter essa nova vida sobrenatural que por ele nos é dada, ao sermos ressuscitados da morte do pecado pelo batismo.
Vida sobrenatural que, sendo participação da própria vida de Deus, que Ele nos dá pela graça, se mantida e aumentada pelos sacramentos, pelas obras meritórias e pelo cumprimento dos mandamentos, introduzirá a nossa suprema bem-aventurança da vida eterna após a nossa morte para esse mundo. Assim, caríssimos, quem crê e cumpre a sua vontade, mesmo morrendo para esta vida simplesmente biológica, será introduzido na vida eterna no reino dos céus, onde não existe mais morte de nenhuma espécie, e passará nos fins dos tempos pela ressurreição definitiva dos mortos, aquela que confessamos ao rezar o credo: creio na ressurreição da carne. Assim, caríssimos, peçamos ao Senhor que nos ajude a ter os olhos bem fixos nas realidades eternas, que nós tenhamos sempre esta consciência clara da parte mais importante da nossa vida, que é justamente a eternidade. Não nos deixemos engolir pelo ateísmo prático da sociedade moderna, a fim de que não se putrefaça com nossa carne corruptível a nossa alma imortal, que foi criada para a bem-aventurança eterna com Deus. Nós vivemos numa sociedade apóstata, em que toda lembrança de Deus não somente é apagada, mas como também é combatida. E além disso, as realidades eternas não são propriamente sensíveis. Nós não vemos Deus, nós não vemos o céu, nós não vemos o inferno, nós não vemos nosso anjo da guarda. No entanto, nada é mais real que isso. Nós temos então esse perigo de que, se a gente enfraquece na nossa vida espiritual, nós corremos o risco de esquecer da eternidade. No entanto, o que nós estamos fazendo aqui é justamente preparar a nossa eternidade pelo cumprimento dos mandamentos, pela busca da graça, fazendo justamente a vontade de Deus. Então não nos esqueçamos desta parte da nossa vida, que não somente é a mais real, como é a mais importante, para que justamente a nossa alma não morra pelo pecado mortal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.